Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Essa aula é sobre cálculo algébrico e fatoração e eu dividi essa aula em 3 partes para melhor entender, para não ficar muito pesado. É uma revisão, dando continuidade das revisões para o ensino médio, revisão do ensino fundamental. Então vamos começar. Cálculo algébrico. Expressões contendo letras. Utilizar letras é um caminho sem volta. Basicamente, tudo que se quer determinar em um problema, seja ele de natureza teórica ou prática, a gente precisa utilizar letras para representar grandezas com as quais estamos trabalhando, numa situação específica de uma pesquisa ou algum problema que a gente quer resolver, para podermos determinar algum valor desconhecido em uma certa situação. Atualmente não teríamos um grande avanço tecnológico sem o desenvolvimento da álgebra. Então a álgebra é muito importante porque ela generaliza os fatos, vamos dizer assim. Eu tentando entender as expressões algébricas. Vamos lá então, pessoal, só para descontrair um pouco. Seja aí, vamos ver uma situação aqui, onde a gente vai utilizar a letra para representar algo específico. Seja n um número natural. Como representar um número par? Bom, os números pares são naturais são 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Os ímpares são 1, 3, 5, 7. Bom, se n é um número natural, n pertence aos naturais, e os conjuntos naturais são 0, 1, 2, 3. Quando a gente coloca a expressão, quando a gente escreve a expressão 2n, estamos representando todos os números pares. Troquem o n por 0, vai dar 0, por 1 vai dar 2, por 3 vai dar 6, por 4 vai dar 8. E como que a gente representa os números ímpares? 2n mais 1. Bom, mostra que aqui é mais outro exemplo, onde a gente usa a álgebra para resolver alguma situação, né? Aqui é uma demonstração rápida de que a soma de dois números ímpares vai dar sempre um número par. Então, seja 2n mais 1, um número ímpar, vou somar com outro número ímpar, vou colocar 2m mais 1. Então, esses dois números são ímpares, a gente vai somar esses números e a gente vai ver qual é o resultado que vai dar. E o que a gente pode falar sobre isso, se vai ser par ou não. Então, 2n mais 1 mais 2n mais 1 vai ficar 2n mais 2m mais 2. Dá para colocar o 2 em evidência, então ficou 2n mais m mais 1. Vou chamar de 2n', essa expressão n mais 1, n mais m mais 1. Então, o resultado é um número par, porque deu para escrever na forma 2n. Beleza? Então, esse número aqui é um número par. Então, a soma de dois números ímpares é sempre par. E a soma, aí vocês podem verificar em casa, a soma de dois pares vai dar o quê? E um par com ímpar vai dar o quê? Próximo tópico, determine a expressão que representa o perímetro e a área das figuras. Vamos ver quais são as figuras. Então aqui a gente tem um retângulo, qual é a expressão que representa o perímetro e a área dessas figuras? Então o perímetro, sabemos que é a soma dos lados. Então vai ficar x mais 3, mais x mais 3, mais x, certo? Então P de perímetro vai ser 1, 2, 3, 4x mais 6. Então essa é a expressão algébrica que representa o perímetro dessa figura. E a área? A área é a base vezes a altura. Então a área vai ser x mais 3 vezes x. Aplicando distributividade, então a área aqui é uma expressão quadrática, que vai ser x vezes x ao quadrado, mais 3x. Tranquilo? Como é uma revisão, estou passando de boa. Bom, aqui a gente quer também o perímetro das figuras. Então, o perímetro desse triângulo retângulo vai ser x mais 5, que é a hipotenusa, mais x mais 2, que é um dos catetos, e x, que é o outro cateto. Então, o perímetro aqui é 3x mais 7. E a área? A área de qualquer triângulo é base vezes a altura sobre 2. Lembrando que aqui o cateto pode ser a base e a altura vai ser o outro cateto, porque tem esse símbolo aqui de 90 graus. Ok? Então a área aqui vai ser x vezes x mais 2. Então estou colocando essas situações só para ilustrar
onde as expressões algébricas aparecem. Então vai ficar x vezes x vai dar x ao quadrado, 2 vezes x, 2x. Então, notem que matemática utiliza muita letra, né? O pessoal não gosta muito. A gente começa a ver isso na sétima série, na antiga sétima série, oitavo ano. Né? Então, qual é o perímetro do círculo? O círculo tem perímetro? Tem. O perímetro do círculo é o comprimento o perímetro da circunferência. O perímetro da circunferência é o comprimento da circunferência. Então, eu coloquei aqui só para a gente lembrar. O comprimento, dado o raio R, é 2πr. E a área, só para lembrar, aí já é a área do círculo, não da circunferência, porque a circunferência é a borda. A área do círculo vai ser πr ao quadrado. Vamos continuar. Como que a gente representa a média aritmética de dois números quaisquer? Sejam A e B, dois números reais, pode ser reais também. Então, a média aritmética desses dois números é a soma deles dividido por 2. Então, vou chamar de M de média aritmética. Bom, continuando, qual é a média aritmética de três números quaisquer? Então, sejam A, B e C, esses números, como é que eu represento a média aritmética desses três números? Vai ser A mais B mais C. Exemplo, vocês têm uma microempresa que tem 3 funcionários, cada funcionário, um funcionário recebe 1.500, o outro funcionário recebe 2.000 e o terceiro funcionário recebe 3.500. Qual é a média salarial desses? A média pode representar por x barra na estatística. Em estatística a gente usa x barra, vai ser 1.500 mais 2.000 mais 3.500 dividido por 3. X barra vai ser 7.000 dividido por 3. 7.000 dividido por 3 vai dar 2, vai sobrar 1 aqui. 3 vai sobrar 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0. Uma dízima periódica, aproximadamente R$ 2.333. É a média salarial da empresa. Bom, a média aritmética de N números, então, vai ser x barra igual a x1, o primeiro número, x2, x3, mais até um enésimo número, xn, dividido por n. Então, essa é a média aritmética de N números. Então, vejamos que podemos representar o que é desconhecido ou gerar uma fórmula utilizando expressões algébricas. E o valor numérico de uma expressão algébrica é o valor que se obtém quando se substitui as letras de uma expressão por números retirados do problema ou de uma situação específica. Então aí a gente obtém o valor da expressão numérica. Exemplo. Suponhamos que um automóvel com velocidade escalar inicial de 10 metros por segundo a uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, acelere a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, olha só, 1 metro por segundo ao quadrado. Eu já vi também a notação 1 metro vezes s elevado a menos 2. Porque basta inverter aqui e trocar o sinal. É a mesma fórmula. É a mesma coisa, tá? Dizer 1 metro por segundo ao quadrado é o mesmo que 1 metro vezes s por segundo elevado a menos 2. Bom, qual será a distância percorrida nos 6 primeiros segundos? Então, lá da física, vocês verão no primeiro ano, que a posição do móvel com o passar do tempo no movimento, esse aqui é um movimento movimento uniformemente variável, exatamente, onde a velocidade varia, porém a aceleração é constante. Então, a fórmula da posição do automóvel é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, vamos considerar aqui que a posição inicial do carro seja 0. Então, 0. E a velocidade inicial dele de 10 metros por segundo. Então, aqui no lugar do V0, aqui é 10t. E a aceleração não é 1, então vai ficar 1 meio vezes t ao quadrado. Bom, então S é igual a 10t mais... Vou colocar na forma decimal essa fração. Vocês escolhem de acordo com a preferência de vocês, trabalhar com fração ou número decimal. Então, vejam que aqui nós temos uma expressão que representa a posição do móvel com o passar do tempo.
E é uma função quadrática, uma expressão quadrática. Então, é uma expressão algébrica que tem soma, multiplicação, letra. Então, que é um polinômio do segundo grau, que veremos que é um polinômio. Vamos relembrar isso. Bom, qual é a distância percorrida nos 6 primeiros segundos? Então, o valor numérico da expressão, que é o tópico desse slide aqui, é t igual a 6. Então, no lugar do t, basta trocar o t por 6. Então, S é igual a 10 vezes 6 mais 0,5 vezes 6 ao quadrado. S é igual a 60 mais, podemos fazer 0,5 vezes 6, depois elevar ao quadrado, 0,5 vezes 6 seria 3, ao quadrado seria 9. É errado, não é não? Não podemos, porque primeiro é potência, 6 ao quadrado, 36 vezes meio vai dar 18. Então, a posição do carrinho vai ser 78 metros. Então, esse é o valor numérico da expressão. Um polinômio é uma soma algébrica de monômios. Então, uma soma algébrica de monômios. Um monômio pode ser um número apenas, ou multiplicações de números e letras. Então, pode ser apenas um número, ou multiplicação de números e letras. A parte numérica do monômio é o seu coeficiente. Então, quando se fala em coeficiente, é a parte numérica. Os termos com partes literais... e a parte literal é a parte que tem letra. Bom, os termos com partes literais iguais são ditos semelhantes. Só podemos reduzir termos semelhantes. Exemplos, pessoal. 0, menos 3 são monômios, e que são apenas números. 3 quartos de x a quinta. Aqui a parte literal é 3 quartos. A parte coeficiente é 3 quartos. A parte literal é x a quinta. Exemplo, menos y sobre 2. Então aqui a parte... O coeficiente é menos 1 meio e a parte literal é y, certo? Então todos esses aqui são monômios, aqui é um monômio nulo. Um polinômio pode ter mais de uma variável, exemplo, x ao quadrado mais 3y mais 2, isso é um polinômio, formado por 3 monômios, é uma soma aqui de 3 monômios, então é uma soma algébrica de monômios, basicamente é isso. Bom, o polinômio com uma variável, que é o que mais vamos trabalhar, é aquele que possui uma única variável. Apresentamos os polinômios geralmente ordenados segundo os expoentes decrescentes dessa variável. O grau do polinômio é o maior expoente da variável. Exemplo: 3x à quarta mais 2x ao quadrado menos x mais 1. Então, é um polinômio de uma única variável. Qual é o grau desse polinômio? A gente indica assim, o grau. Vamos indicar esse polinômio por p de x. P de x igual a 3x à quarta mais 2x ao quadrado menos x mais 1. Qual é o grau desse polinômio? O grau do polinômio é 4. É o maior expoente da variável. Beleza? E lembrando também que a gente só pode agrupar termos semelhantes. Exemplo: 3x à quarta menos 2x à quarta mais x menos 3x. Então aqui temos 3x à quarta com 2x à quarta. Esses dois monômios são semelhantes porque tem a mesma parte literal. E esse aqui também. Então a gente só pode agrupar esses termos, operar com esses termos. Então 3x à quarta menos 2x à quarta vai dar 1x à quarta. E aqui mais x menos 3x menos 2x. Então ficou x à quarta menos 2x. Beleza? Na próxima aula vamos falar sobre operações com polinômios. É isso aí, galera. Um abraço, até a parte 2.